Amados irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu estou de fato feliz, grato a Deus pelos dias que se passaram e também grato ao Senhor por estar de volta aqui na igreja, poder rever os irmãos. Desde a última terça-feira já estivemos trabalhando e hoje tive a alegria de pregar pela manhã e o privilégio agora à noite também. E eu agradeço o carinho, as orações de todos que participaram conosco desse tempo. Eu falei pela manhã, mas alguns já me perguntaram e outros devem estar aí se perguntando o que é isso que aconteceu com o pastor. Eu vinha me aventurando já 3 partidas, aprendendo a jogar futebol americano. E nessa última partida, ontem pela manhã, aconteceu um pequeno acidente com um colega de equipe, muita vontade, na interceptação do adversário, e eu fui interceptado junto com o adversário, e aconteceu aí o deslocamento do ombro e tal, foi uma dor considerável, mas graças a Deus está tudo se encaminhando. Eu devo fazer uma ressonância amanhã ou depois, para ver até onde foi o problema, mas pessoas experientes estão me animando, dizendo que pode ter sido só o momento. Então é por isso que eu estou aqui amarrado. Os irmãos sabem como é que eu amo ficar preso, então está sendo um desafio enorme. Mas louvado seja Deus que, tendo acontecido, aconteceu de maneira que não me privou de estar com os irmãos no dia de hoje, também louvado seja Deus por isso. Nós vamos, neste momento, clamar ao Senhor que nos instrua na reflexão que faremos nas Escrituras, pedindo que Ele abra o nosso entendimento e nos ajude a compreender e a viver sua palavra. Feche os seus olhos, por favor. Fale com Deus. Exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ao Senhor toda a honra, glória e louvor. Permite, Deus, que a meditação na palavra do Senhor na noite de hoje seja edificante aos nossos corações e promova glória ao Senhor, em que possamos vivê-la e anunciá-la, até aquele dia em que Jesus vai voltar com glória para buscar-nos e vivermos com o Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ontem, dia 31 de outubro, foi mais uma data memorável e extremamente comemorada e celebrada por milhares de pessoas mundo afora. Ontem, muitos juntaram-se na alegria de comemorarem o Dia das Bruxas. Sim, quando os pais fantasiam os seus filhos para saírem pela vizinhança e chegando de porta em porta, eles dizem: doce ou travessura? E aí nós achamos isso muito engraçado, e nós damos risada, ainda que isso não seja algo da nossa cultura, está aqui também espalhado pelo Brasil. Nós temos mania de importar, principalmente coisas que não prestam de outros lugares. Aqui na cidade mesmo, eu soube que tem uma casa aí de sanduíche, que aquele que chega lá fantasiado de bruxa, ganha um sanduíche de graça, em comemoração ao Halloween. E nós, então, celebramos, eu falo nós, excluindo a mim, a muitos que estão aqui, mas muitos cristãos, inclusive, que celebram esse dia. Alegria que é, sabedores ou não, de que trata-se de uma celebração pagã, de que o rei dos espíritos, o Salaim, que é aquele que faz a mediação entre os mortos e os vivos, e que acreditavam os adoradores inicialmente da cultura celta, que apresentando doces diante dos espíritos, dos maus espíritos, isso fazia com que eles abrandassem e não se manifestassem com as suas travessuras, com as suas maldades. E aí nós vemos, infelizmente, muitos servos de Cristo entrando na brincadeira, dizendo aquela famosa frase ensinada, inventada por Satanás, aquela que diz assim: não tem nada a ver. E saem a celebrar esta prática,
ensinando seus filhos a adorarem um outro que não o Senhor, como uma brincadeira. E depois, não é esta celebração que fizemos no dia de ontem, definitivamente. Não é esta celebração que devemos fazer. Se somos servos de Cristo, não celebramos, não participamos, não nos alegramos e nem concordamos com a celebração do Halloween. Ontem, dia 31 de outubro, sim, celebramos os 503 anos da Reforma Protestante. Marco histórico, momento que Deus agiu na história através de pessoas que Ele mesmo escolheu para sacudir sua igreja, para chamar sua igreja à reflexão acerca de verdades que haviam sido abandonadas. E nós, desde o primeiro final de semana do mês de outubro, vimos estudando os pilares da Reforma Protestante, os conhecidos solas. E num primeiro momento estudamos sola Escritura, somente a Escritura. E vimos que a Bíblia é a palavra de Deus. E vimos que só nela temos o que de fato precisamos para viver em comunhão com o Senhor. E não existe um outro caminho. Ela é luz, ela é espada de dois gumes. Nós vimos no segundo domingo do mês passado a reflexão em cima do segundo sola, o sola gratia, somente a graça. E vimos no conceito do sola, e com base nas Escrituras, que a salvação nos é possível exclusivamente por causa da graça de Deus, que resolveu nos resgatar do inferno, por causa da sua vontade em ter manifestado o seu amor, sem que nós tivéssemos ou que tenhamos mérito para isso. No terceiro dia foi solo Christus, somente Cristo. E vimos Ele como o único, absoluto e suficiente mediador entre Deus e os homens. O Cordeiro de Deus, aquele que morreu na cruz, mas que ressuscitou e que vai voltar à sua igreja, cumprindo assim a determinação, o decreto divino para a nossa salvação. Percebam que se nós ligarmos ao outro ponto, o sola fide, ou somente a fé, que inclusive o apóstolo e as Escrituras apontam como um todo, que a fé é aquilo que é a resposta do homem pecador, tendo-a recebido da parte de Deus, porque a fé é um dom de Deus. Ninguém pode gerar fé no próprio coração. E nós aprendemos então, ouvimos novamente, que a fé é mediante a fé no Cristo, que as Escrituras ensinam, que manifestou a graça do Senhor, que nós então temos a possibilidade de reconciliação com Deus. Passando por cada um desses princípios, nós vemos um sentido ao amarrar um e outro para esse último sola que nós refletiremos na noite de hoje, porque o último é soli Deo glória. Glória somente a Deus. Em termos de princípios, fica fácil para nós compreendermos. Nós, quando vemos as Escrituras como a palavra de Deus, e temos nela o que é suficiente, e somente nela, para encontrarmos o caminho para a nossa salvação, e aprendemos que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, através da obra meritória de Cristo, e que diante dessa realidade, a fé é plantada no nosso coração pelo mesmo Senhor. Nós então somos convencidos, nós somos confrontados com a realidade de que não há, absolutamente não há em nós mérito nenhum em termos sido feitos filhos de Deus. Então o que nos resta? Darmos glória somente a Deus. Neste último ponto de reflexão, rememorando a Reforma Protestante e celebrando a Deus por esse tempo, nós temos neste último princípio o entendimento de que a salvação é de Deus, por Deus
e para a glória de Deus. Nós entendemos que, como consequência disso, devemos dar a Ele a glória que é devida ao seu nome. E mais do que isso, devemos desenvolver nossas vidas, conduzir nossa história, nossas ações, reações, nossos planos, enfim, tudo o que fizermos, seja em palavra ou seja em ação, devemos fazer para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu te convido a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 11. Eu lerei versos de 33 a 36. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos de 33 a 36. Atenção, diz assim as Escrituras: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Estas palavras, indubitavelmente, foram registradas pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem que fora chamado pelo Senhor, resgatado da sua condição de pecador, de condenado ao inferno, para ter sido feito, como nas suas próprias palavras, filho de Deus. E ele, escrevendo aos Romanos, ele nos apresenta um dos livros de maior consistência teológica. Como foi dito há algum tempo atrás para o pastor Mateus, nós temos em Romanos um compêndio teológico. Romanos nos desafia de forma inquestionável. Quando nós vamos lendo desde o início da carta de Paulo aos Romanos, nós o encontramos ensinando-nos acerca de Deus, de quem Deus é, sobre a revelação que Deus fez de si mesmo, a maneira como ele está exposto naquilo que ele mesmo criou. E como se não bastasse, o apóstolo Paulo vai discorrendo de forma extremamente profunda sobre o homem, sobre a realidade do homem, de forma ainda mais específica daquilo que lhe causou o pecado. O apóstolo Paulo registra nos versos que vão constituindo os primeiros capítulos da carta aos Romanos a complexidade da nossa relação com Deus e consequentemente com a gente, com o outro, com a criação, como consequência da desgraça que o pecado nos trouxe. E ele então nos convence de forma inquestionável também a realidade de que nós não temos absolutamente nada em nós que nos habilite à presença do Senhor. Diz o apóstolo: todos pecaram. Esse homem que também fora alcançado pela graça de Deus, ele fala assim: eu não consigo compreender o meu modo de agir, porque, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Ele luta consigo mesmo. Ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, então, ele descreve a situação irremediável do homem sem Deus e da luta daquele que ainda que tenha sido alcançado pela graça, convive com a realidade
do pecado. O apóstolo Paulo, nos capítulos 9, 10 e 11, traz um ensinamento específico, ensinando-nos sobre a rejeição do povo escolhido de Deus, o povo de Israel, ensinando a sua condição de ter rejeitado o Salvador, mas também ensina que, diante dessa realidade lamentável, Deus manifestou-se de forma graciosa e abre então a porta, não apenas para judeus, mas para judeus e gentios, de possibilidade de salvação, mas de forma exclusiva, através do Cristo. E sabe como ele fecha, se posso assim dizer, os registros tão incríveis da graça de Deus também sobre o povo escolhido que havia rejeitado? Ele fecha com uma doxologia, ele fecha com um cântico, ele fecha de forma poética, exaltando a grandeza de Deus e apontando razões inquestionáveis acerca da nossa responsabilidade de glorificá-lo. Então, registra o apóstolo as palavras que foram lidas inicialmente, versos de 33 a 36. Por favor, leiam o verso 33 dessa perícope. Leiam, por favor, prestem atenção, por favor, porque ele começa como alguém que está diante de algo extraordinariamente indescritível e sem condições de compreender na sua amplitude, e de fato é isso que está acontecendo ao apóstolo. Ele de forma tremenda, ele diz: profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele está apresentando diante dos olhos daquele que ali estavam a realidade da impossibilidade da mente humana perscrutar quem Deus é. Como se não bastasse, ele diz sobre os juízos e os caminhos de Deus, que são maiores, que são sim infinitamente maiores que os caminhos humanos e que nós não conseguimos concebê-los. E ele então chama a atenção dos seus leitores, depois de ter descrito tudo quanto descreveu sobre a realidade humana e da ação do Senhor na história, para dizer o seguinte: nós não conseguimos compreender Deus na sua essência, Ele é grande demais. Nós não conseguimos compreender Deus na sua profundidade, na sua sabedoria, em permitir-nos caminhos que nós não conseguimos compreender e executar os seus juízos conforme o conselho da sua vontade. Dessa maneira também o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos seus ouvintes e dos seus leitores acerca da grandeza do Senhor, de sua soberania, da sua ação independente na história, por ser Ele Deus e conduzir e realizar todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Como se não bastasse, por favor, volte aí os olhos para o texto e leia versículos 34 e 35. Nós temos 3 questionamentos intrigantes aqui. Os irmãos, por favor, quem certamente os irmãos perceberam que nós temos 3 perguntas retóricas aqui. O apóstolo Paulo não está esperando que alguém responda as suas perguntas, muito menos de forma satisfatória. A primeira delas ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem? A resposta: ninguém. Ele não precisava de resposta a essa pergunta, porque é óbvia a resposta.
E a segunda pergunta ele faz: ou quem foi o seu conselheiro? Quem instruiu Deus acerca das coisas que ele tinha que fazer? Quem? Se estivesse ele num auditório como este aqui, a resposta seria esse silêncio. E ainda de forma ainda mais ousada, ele diz assim: ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ele pergunta assim: olha, quem em algum momento deu a Deus alguma coisa para ter dele o direito de lhe cobrar? Quem em algum momento da história adquiriu mérito diante do Senhor em ter lhe dado qualquer coisa que fosse para receber dele como paga? Queridos, seus questionamentos mexem conosco. Porque quando nós encontramos uma mesma resposta para as três perguntas, de forma ousada, o apóstolo Paulo destrona o eu da humanidade. Destrói a arrogância do homem que imagina ter direitos, sendo criatura, mesmo em face do Criador. Que direitos temos nós ao nos confrontarmos ou ao sermos confrontados com perguntas tão intrigantes? Que direitos temos nós para nos voltarmos para Deus e questioná-lo acerca daquilo que já nos aconteceu, ou esteja acontecendo, ou possa acontecer conosco, ou em nossas famílias, ou na humanidade? Se nós levássemos esta reflexão para o aspecto da salvação, que é o ponto central dos princípios abordados na Reforma Protestante e destacados nos últimos cultos nessa igreja, nós pensaríamos assim: que direito tenho eu para ser salvo? Com que autoridade posso eu questionar o fato de pessoas irem para o inferno? Será que nós ainda não entendemos quem somos? Nesta pergunta registrada no verso 35, deveríamos nos quedar ante o Senhor rendidos, por repetirmos pela terceira vez a mesma resposta, ainda que não fosse requerida a nós, sobre a verdade de que Ele é Deus e pronto. Sua justiça se manifesta de maneira perfeita, porque Ele é perfeito. Deus não deve nada a ninguém. Não existe homem nenhum que tenha direitos diante do Senhor. Não podemos questionar o Senhor de coisa alguma, porque o que nós nos damos foi a morte, quando o pecado entrou na nossa história. É isso que a Bíblia ensina. Esta é a razão de ter Deus manifestado sua graça. Esta é a motivação, a explicação em ter Cristo encarnado. Foi isso que gerou a necessidade da fé ser plantada no nosso coração. Tudo, absolutamente tudo, por obra dele. O verso seguinte diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Tudo começa
e termina nele. Não há outro como o Senhor. Ele faz vasos de honra e vasos de desonra. Conduz a história conforme lhe apraz. Porque Ele é Deus. Ai de nós, se Ele não mantivesse ou se Ele não fosse um Deus que age segundo aquilo que Ele mesmo determinou. Porque se fôssemos requerer dEle salvação, estaríamos ainda sob o jugo do pecado, condenados ao inferno. E a Bíblia diz que Ele é antes de todas as coisas e a causa de todas elas. Todo bem procede do Senhor. Tudo o que nós recebemos de vida, todas as portas que se abrem, tudo quanto nos acontece para a nossa provisão, para a nossa subsistência e para a nossa salvação, vem exclusivamente da parte do Senhor. É por isso que o autor inspirado conclui esta doxologia dizendo: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ao refletirmos sobre esse tema, nós temos novamente uma oportunidade incrível de repensarmos a maneira como olhamos para Deus, para suas obras, e consequentemente para olharmos para nós mesmos. A proposta desses dias foi que nós refletíssemos sobre os pilares da reforma e os aplicássemos nas nossas casas. A reforma em casa. E eu pergunto para você, de que maneira podemos aplicar um princípio tão profundo e tão intrinsecamente ligado a Deus? Primeiro, o nosso reconhecimento de que a única fonte do bem é o Senhor e, consequentemente, somos totalmente dependentes dEle. Talvez isso pareça muito óbvio para você que está numa igreja hoje. E de fato deveria ser. Mas aquilo que é óbvio na teoria, no conceito, não necessariamente o é na prática. Porque percebamos o seguinte: se nós olhamos para dentro dos nossos relacionamentos familiares, sendo essa a proposta, se nós olhamos para a maneira como nós convivemos dentro de casa, como nós tratamos uns aos outros, se nós partimos do princípio, do entendimento de que somos todos iguais, no sentido de sermos dependentes do Senhor, em que nós não nos diferenciamos em nível de importância, independente da cor, da raça, da classe social, independente daquilo que galgamos nessa terra. Queridos, se nós partimos do princípio de que tudo vem dele e que nós não temos mérito nenhum, a maneira como nós lidaremos uns com os outros, essa maneira vai ser muito diferente. Porque ainda permitimos que a nossa arrogância, agindo nós como deuses, tratemos uns aos outros de forma extremamente equivocada muitas vezes. É por nos considerarmos tendo direito sobre nós mesmos, sobre nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre nossas posses. É por considerarmos termos direito de tocar a vida segundo aquilo que nós entendemos como melhor, por nos definirmos como deuses na prática, é que nós nos permitimos desprezar aquele que está conosco dentro de casa. Falar de forma grosseira. É que nos permitimos virar as costas, ofender, trair. É que nos permitimos machucar a alma. É porque nós nos damos o direito de fazermos o que nós queremos, por nos considerarmos independentes, intocáveis, por não compreendermos na prática que somos todos iguais.
E aí enchemos-nos de nós mesmos, gloriamo-nos naquilo que nós achamos que somos, e assim nos machucamos, e tornamos a coisa difícil, pesada, porque nessa nossa empreitada, nós passamos a requerer que a vida gire em torno de nós. O nosso egoísmo costuma e passa a falar mais alto. Então, dentro de casa, vivemos cheio de reis e rainhas, requerendo súditos ao seu lado, como se fôssemos, ou como se tivéssemos direito de que assim o fosse. E assim, nos machucamos. Assim, nos afastamos uns dos outros. Assim, pecamos diante de Deus e com o próximo. Glória somente a Deus deve nos levar ao entendimento, ao reconhecimento de que se temos algo, seja uma habilidade, seja uma facilidade, um dom, ou mesmo um recurso, uma carreira, seja o que for, nós só o temos porque Deus nos concedeu, nos capacitou, nos abençoou. Quando nós entendemos que tudo de bom vem das mãos dele, nós olhamos para o outro e o vemos como igual. E o tratamos sob essa consciência. Glória somente a Deus também deve nos levar a um outro ponto de reflexão. O que eu estou dizendo? A necessidade, preste atenção nisso, a necessidade de ações e de reações que glorifiquem o nome do Senhor nas nossas responsabilidades dentro de casa. Deus estabeleceu como as coisas devem funcionar. Deus disse o que é ser homem. Deus disse o que é ser mulher. Deus disse o que é ser pai. Deus disse o que é ser mãe. Foi Deus quem disse nas Escrituras o que é ser filho. Foi Deus quem estabeleceu como essa relação deve acontecer. E nós não temos o direito de vivermos a vida em família do jeito que a gente acha que vai viver ou que pode viver, nem mesmo justificados pelas experiências ruins que talvez tenhamos recebido dos pais, da vida e do mundo. Porque a Bíblia, louvado seja Deus, ainda está nas nossas mãos, sendo ela a palavra do Senhor. Nós temos não apenas a oportunidade, mas temos a obrigação de aprendermos nela o que o Senhor requer de nós, para que vivamos dentro das nossas casas, tendo ações e reações que efetivamente rendam glórias ao Senhor, por sabermos que todo o bem vem dEle e que nossas vidas pertencem a Ele. Nós convivemos com uma realidade de cada vez mais vermos deturpados os princípios, em que muitos homens, covardemente, intentam e agem, assumindo papéis de suas esposas, negligentemente, distanciando-se de suas responsabilidades na liderança da casa, da provisão, da instrução, da proteção. E vemos também de forma veemente e trágica muitas mulheres requerendo e lutando por assumir papéis que Deus estabeleceu para o homem. Quando nós nos perdemos acerca da verdade, não há possibilidade de termos resultados bons. Estava eu outro dia aconselhando uma jovem frustrada, angustiada, porque recebe dentro de casa, de seus pais crentes, a obrigação de ter uma carreira para ganhar dinheiro, para não depender de homem.
E aí, quando você escuta uma menina dizer assim que o sonho dela é casar-se, ser mãe, cuidar do seu marido, da sua casa e dos seus filhos, é recebida com gargalhadas irônicas dentro da igreja. E as meninas vão sendo empurradas para lutarem por pseudo-direitos. Não estou aqui desprezando a realidade de uma sociedade machista que ainda despreza, muitas vezes as mulheres, maltrata, não é esse o ponto. Eu estou aqui chamando a atenção sobre a necessidade de compreendermos os nossos papéis, porque cada um tem uma responsabilidade, e quando nós entendemos a nossa dependência do Senhor e a necessidade de glorificarmos a Deus, nós só glorificamos a Deus dentro das nossas casas, quando cada um cumpre o seu papel, e não é o papel que a sociedade está mandando, não é o papel que a gente acha que tem que fazer, não é o que Satanás introduziu na mente de muita gente, é o que a Bíblia diz, e nós só glorificamos a Deus quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. É bonito, é prazeroso e é edificante juntarmos as nossas vozes e cantarmos a Ele a glória, eternamente, amém. Mas se nós não cumprirmos nossas responsabilidades quanto à maneira de tratarmos um ao outro, de estabelecermos diálogo, de tratarmos das questões financeiras, de cuidarmos da intimidade sexual, da educação dos filhos, se nós não observamos o que a Bíblia diz acerca dos nossos relacionamentos familiares, será impossível glorificarmos o Senhor. Porque foi Ele quem estabeleceu a maneira como o seu nome seria glorificado, em que cumpríssemos sua palavra. Deixo ainda um terceiro ponto de reflexão, não menos importante. Quando entendemos o glória somente a Deus por quem Ele é, nós também temos como ponto de reflexão a esperança que nele, que é o autor da salvação, a esperança de que podemos e devemos crer que Ele pode transformar qualquer situação, por mais difícil que seja, dentro das nossas casas. Por ter Ele todo o poder, por ser Ele o autor, por ser Ele o consumador da nossa fé, por ser Ele quem mudou a uma realidade que ninguém podia mudar, ou seja, de condenados ao inferno de forma justa, por ser Ele aquele que nos alcançou pela graça, que mudou a nossa condição de forma permanente e eterna, por ser Ele aquele que teve e que tem todo o poder para mudar a história, nós podemos crer que Ele pode transformar qualquer situação. E podemos descansar e clamar do alto socorro, porque Ele se inclina para ouvir o nosso clamor, porque Ele se preocupa com o que passa na terra, porque Ele nos toma pela mão direita e diz: não temas, porque eu te ajudo, porque Ele é o Senhor, refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Ele é aquele que nos toma nos braços e nos cuida e trata de nós e nos alimenta como o bom pastor. Ele é o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quando Ele virá, aleluia, quando Ele virá, com poder e glória, para buscar sua noiva, para uma vida eterna ao seu lado, para louvor e glória do seu santo nome. A glória somente a Deus. A reforma que nós sempre precisamos em casa, às vezes mais, às vezes menos, tem momentos mais difíceis, turbulentos, outros que a vida, está tão legal que eu estou aqui, que vai acontecer, está tudo tão bem. Seja no tempo em que
O que a gente precisa é dar uma pintura para tirar a sujeira, ou naquele que a gente tem que derrubar 1 ou 2 paredes para construir de novo. A reforma que nós precisamos só é possível diante do Deus, que é o início e o fim, o único digno de toda honra, glória e de todo louvor. Que na noite de hoje o Senhor nos ajude, por sua graça, a compreendermos isso e a lutarmos para que nossas vidas, em particular, em casa, sejam instrumentos para a glória do Deus que nos salvou. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Eu queria que você gastasse um tempinho agora para orar pela sua casa. Não é para ficar pensando nos erros do outro familiar. É para pensar sobre a reforma que precisa acontecer na sua vida primeiro. Porque lembremos-nos, somos todos iguais, pecadores, dependentes de Deus, mas todos alvos da sua graça, da sua ajuda. Vamos falar com Deus. Feche os olhos, por favor.